O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. São João Eudes, um santo francês, muito devoto dos divinos corações de Jesus e Maria. São João Eudes, ele ensina que Deus tem 3 formas de castigar o mundo. 3 formas. Quando os seres humanos desviam da sua lei santíssima, dos seus mandamentos, porque o mandamento do Senhor é suave, o seu jugo é leve, o seu fardo vem para nos aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. E na primeira carta de São João diz que os mandamentos de Deus não são penosos. 1 João, capítulo 5, versículo 3. E isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. E no Deuteronômio, no capítulo 30, quando Deus recorda a lei a Israel, diz: a lei não está lá em cima do céu, ou no alto da montanha, ou do outro lado do mar. A palavra não está distante de ti, mas está na tua boca e no teu coração, e tu podes cumpri-la. Deus nos ama e por isso nos dá um norte, nos dá um caminho. Não existe vida na face da terra sem observância dos mandamentos de Deus. Não existe. O Salmo 118, que ele tem 170 e tantos versículos para elogiar os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, a lei divina. O Salmo 118, no versículo 4, está escrito: Senhor, vós nos destes os vossos mandamentos para serem fielmente observados. Nós somos católicos e temos a plenitude da revelação,
Quem é cristão e não é católico também conhece os mandamentos. Os judeus também conhecem os mandamentos. Os islâmicos têm o Alcorão, mas também têm a sua ética, têm os seus mandamentos. E aqueles que não são teístas, né? São 3 religiões monoteístas, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. São 3 religiões que acreditam num Deus pessoal. De modo que os judeus ainda não têm a clareza da revelação do Antigo Testamento, porque ela se cumpre em nosso Senhor Jesus Cristo e eles ainda estão fechados, velados nesse mistério. Os islâmicos, a situação já é um pouco mais diferente por conta de uma série de complicações históricas. Os islâmicos maometanos são descendentes de Ismael, né? Enquanto os israelitas são descendentes do filho da promessa de Abraão, Isaque. E Deus quer salvar a todos. Deus é Pai de todos. Ele veio, criou o sol para iluminar os justos e os injustos. A chuva cai sobre os bons e sobre os maus. A Igreja Católica é o farol que está nesse mundo para iluminar todos os povos. Ele é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem, diz São João. E o próprio Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12, ele brada em alta voz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E os vossos mandamentos, Senhor, é luz para os meus passos. Então não tem um ser humano na face da terra, mesmo lá no Tibete, mesmo lá nos confins da Ásia, não tem uma pessoa que pode dizer assim: eu estou livre para pecar, eu posso fazer o erro, eu posso fazer o mal, que eu não conheço os mandamentos mesmo, não veio catequista aqui, não veio padre, não veio missionário, então aqui eu posso roubar, eu posso matar, eu posso fazer o mal, eu posso mentir. Não, ninguém pode dizer isso, porque os mandamentos estão inscritos no nosso coração. Mas se o ser humano se afasta dessa lei que Jesus colocou, que Deus colocou no interior de cada ser humano, batizado ou não, o batizado tem a graça, tem a luz da graça santificante, a presença de Deus nele. Aqueles que não são batizados estão nas trevas, mas são também conduzidos por uma lei eterna: faça o bem, evita o mal. Pois bem, sendo assim, nós não temos desculpa para pecar. Não temos desculpa de fazer o mal para ninguém, nem a nível pessoal, nem a nível social, eclesial, mundial. Deus não deu a ninguém a licença de fazer o mal. E quando o ser humano, na sua obstinação, na dureza do seu coração, na sua cegueira, começa a entrar num caminho de maldade e confundir uns aos outros, que é o que nós estamos vivendo nesses dias, uma confusão generalizada, uma nova torre de Babel, porque Babel significa confusão. Se isso acontece, Deus vai nos corrigir de 3 modos, ensina São João Eudes. O primeiro é permitindo algumas catástrofes naturais, enchentes, terremotos, vendavais, situações da natureza, cataclismas naturais, aquilo que vem para corrigir, que vem para castigar o orgulho e a maldade humana. Se o homem se converte, ele continua no caminho de paz. Se não se converte, Deus permite um segundo tipo de castigo, ensina São João Eudes: as guerras. Os países começam a invadir outros países, jogar bombas, e a situação vai ficando feia, porque vai vindo um verdadeiro morticínio, porque cada míssil que cai destrói tantas crianças, tantas famílias. Aí vem o êxodo, as pessoas precisam sair correndo dos seus países, falta água, falta alimento, falta abrigo, um desespero, as famílias são dilaceradas, as famílias são divididas por conta da guerra. Mas São João Eudes diz: se os homens se convertem, Deus concede a eles novamente um caminho de paz.
mas se continuam cada vez mais distantes da sua lei, do seu amor, lutando contra o jugo suavíssimo de Cristo, Rei do Universo, Deus tem uma terceira forma de punir a terra, deixando que a Igreja Católica seja governada por maus pastores. Esse é o maior castigo que Deus pode permitir na terra: maus pastores, maus bispos e maus padres. Jesus, no Evangelho de hoje, ele está olhando para o povo e, cheio de compaixão, cheio de dor, ele percebe que naquele momento histórico, Israel era como ovelhas sem pastor, porque eram maus pastores, eram aristocratas, eram homens hipócritas, que estavam ali no templo para beneficiar do templo de forma religiosa e política. E quando Jesus pisou a terra e andou sobre a terra, Israel estava sobre duas chibatas, duas escravidões, da aristocracia judaica e dos romanos. Hoje, em 2023, como está a face da terra? Como estão os nossos pastores? Como estão os líderes religiosos? Será que Deus não está nos castigando da forma mais horrível que existe, permitindo maus pastores? E o padre aqui precisa ser bem claro o que significa maus pastores: homens que não têm fé, homens que não guardam a fé dos apóstolos e que não transmitem a fé dos apóstolos na íntegra, como Nossa Senhora deseja, como o Espírito Santo deseja. Pessoas que estão mais preocupadas com tudo, menos com a glória de Deus, menos com a salvação das almas. Porque quando a gente perde a fé católica, o que a gente faz da igreja? Um conglomerado de pessoas, e aí aqui a gente tem vários interesses. Um tem interesse de saúde, o outro tem interesse comercial, o outro tem interesse de prosperidade, o outro tem interesse de uma cura, o outro tem interesse de uma reconciliação. É uma multidão de interesses e até de bons interesses, mas se perdemos a fé, nos tornamos um clubinho de interesses. E muitos interesses desses, infelizmente, servem a ideologias macabras, e a Igreja Católica vai se tornando um pasto de ideologias. Quando Nossa Senhora apareceu em La Salette, em 1846, ela estava chorando. E o motivo de Nossa Senhora chorar é os maus pastores. Aqueles que tinham que dar a vida pelas suas ovelhas estavam perdendo a fé. E quando a gente perde a fé, perde a esperança e a caridade, virtudes teologais, nós vamos fazer da casa de Deus um covil de lobos, um covil de interesses. Por isso que Jesus estava cheio de compaixão, por isso que o coração dele estava sangrando por dentro, porque Israel naquele momento era uma religião sem líderes religiosos. Aliás, os líderes religiosos pregaram nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Nós que somos padres, bispos, nós que estamos à frente do povo de Deus, nós precisamos ser 10 vezes mais santos do que as ovelhas. O pastor tem que ter uma santidade de vida, o sacerdote, o diácono, o bispo, ele tem que ter uma vida alinhada com o Espírito Santo, porque ele tem muitas ovelhas para conduzir. No livro do Êxodo, desta Santa Missa de hoje, acabamos de ouvir que, quando o povo saiu em direção à terra que Deus estava conduzindo através de Moisés, saíram de Rafidim e pararam no deserto. E quando pararam no deserto, rumo à terra prometida, Moisés subiu na montanha. Moisés é o exemplo do bom pastor, aquele que tem uma intimidade profunda com a Santíssima Trindade e vai transmitir uma sabedoria pura, divina, uma palavra que não tem dúvida, uma palavra que não tem ambiguidades. E uma vez que Moisés está iluminado, cheio de Deus, ele tem condições de conduzir aquele rebanho, aquela multidão, que passava de 600 mil pessoas. E o Evangelho mostra claramente que a multidão não é 2, 3, são milhares,
a multidão estava padecendo porque não tinha conhecimento religioso, não tinha exemplo dos seus religiosos. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo se perde por falta de conhecimento, mas a melhor maneira de um padre pregar para as suas ovelhas não é nem tanto para os seus ouvidos, mas para os seus olhos. O padre Antônio Vieira dizia que São João Batista foi o maior de todos os profetas, porque ele não pregava para os ouvidos, ele pregava para os olhos. O exemplo vale mais do que 1000 palavras. E Santo Antônio, grande pregador do Evangelho, a arca do testamento, ele dizia que cessem as palavras, que falem as obras. E as obras aqui são múltiplas. É a vida entregue, é o sacrifício, é a humildade, é a generosidade, é a pureza, é a castidade, é a mansidão, é o ensino, é a sabedoria, é o jejum, é a penitência, é o trabalho, é o diálogo, é a compaixão, é a misericórdia. São essas obras que devem falar primeiramente aos olhos das ovelhas, porque as pessoas seguem muito mais os exemplos do que as palavras. E Paulo VI dizia que o homem moderno não precisa de muitas palavras, de muitos mestres, eles precisam de testemunho. E se seguem os mestres porque eles são testemunho. Testemunhar o quê? Testemunhar a fé católica, não uma filantropia, não. Porque a igreja não é ONG, a igreja não está aqui para resolver problemas puramente humanos. Não, a igreja é o sustentáculo da verdade. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A igreja do Deus vivo é o fundamento e o sustentáculo da verdade, é a coluna da verdade. Se você tira a igreja católica da face da terra, a verdade cai. E sem verdade não tem amor, e sem amor não tem salvação. Peçamos ao Senhor da messe que envie operários, porque o maior dom que Deus pode conceder a uma paróquia é um padre segundo o seu coração. Estamos no mês do coração de Jesus. Qual que é o maior presente do coração de Jesus? Um sacerdote com o coração semelhante ao dele. E qual que é a semelhança do coração de Jesus? Ele busca duas coisas: a glória do Pai e a salvação das almas. Porque o meu reino não é deste mundo. Jesus não veio para resolver problemas sociais. Por isso que Judas Iscariote se decepcionou com Jesus. Porque Judas era um teólogo da libertação. Ele queria só resolver problemas sociais. Traiu Jesus, vendeu Jesus, terminou com a corda no pescoço. O meu reino não é deste mundo. Nós estamos aqui acampados. Vimos que o povo, na primeira leitura, estava acampado. A palavra acampamento, do grego, paroikos. Paroikos, no grego, significa acampamento. Daí a palavra paróquia. Paróquia vem de paroikos, acampamento. Estamos acampados rumo à terra prometida e precisamos de Moisés. Porque se não tivermos Moisés, todos nós pereceremos nas nossas ideologias, nos nossos desejos, nas nossas vontades, maioria das vezes malucas, que não tem pé, não tem cabeça. Rezemos pela saúde do corpo? Sim. Rezemos pela reconciliação dos corações? Sim. Rezemos pelas nossas empresas e negócios? Sim. Pelo nosso bem-estar terreno, paz e segurança? Sim. Mas e a santificação? E a busca do céu? E a glória de Deus? E o sacrifício e a penitência, onde que fica? Nossa Senhora chorou em La Salette por conta dos maus pastores, porque já dizia Santo Afonso Maria de Ligório: tal pároco, tal paróquia, tal padre, tal as ovelhas. Padre santo, dizia São João Maria Vianney, Padre santo, povo fervoroso. Padre fervoroso, povo piedoso. Padre piedoso, povo mais ou menos. Padre mais ou menos, povo relaxado. Padre relaxado, povo adorador dos demônios.
Vocês precisam de padres, vocês precisam de bispos, como o povo na antiga aliança precisou de Moisés e os profetas. Roguemos a Deus que nos dê santos pastores, porque esse é o maior dom do seu coração. E quando faltam esses pastores, sinal que nós estamos sendo castigados, porque são lobo revestido em pele de cordeiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Cantemos nosso ofertório.